Olá pessoal, é um prazer ter você mais uma vez por aqui. Eu gostaria de falar e me direcionar a você hoje, que ainda não é inscrito no canal ou ainda que não me segue aqui pelo Instagram. Você pode começar a seguir e eu tenho certeza que eu vou te entregar conteúdos super interessantes ou reflexões importantes para a sua vida, tá certo? Hoje eu gostaria de falar sobre um tema que tem me inquietado bastante no meio evangélico. E por que eu quero falar sobre isso? Porque às vezes a gente foge de falar de determinados temas, mas isso vai acontecendo, isso vai se tornando um hábito e muitas vezes isso vai aprisionando pessoas. Freud, no seu livro Totem e Tabu, ele vai dizer sobre uma coisa importante que acontece nas famílias, que é a construção de um ser totêmico e os seus tabus. O que é um ser totêmico? É um ser que é rodeado de poder. É um ser que é rodeado de algo que é divino, como por exemplo, o nosso pai, a nossa mãe. E quando a gente vai para as nossas referências religiosas, nós temos o padre, nós temos o pastor, nós temos o líder espiritual. E quando nós vamos nos relacionar com essas pessoas, nós nos relacionamos com essas pessoas entendendo que elas são divinizadas. E aí é onde nasce muitas vezes esse problema que eu quero pontuar, que é sobre a questão do abuso sexual, do assédio sexual no meio da igreja, que eu vou falar da igreja que eu faço parte, a igreja protestante, certo? Muitas pessoas nesses ambientes estão silenciadas. E por que estão silenciadas? Porque foram sugadas por esse sentimento de que o pastor é um ungido de Deus, e de fato é. Mas quando ele rompe essa função que ele tem de ser ungido de Deus e age de forma desproporcional à sua vocação, a gente precisa refletir sobre esse assunto. E é importante que a gente reflita, porque muitas vezes essas pessoas se sentem no direito de abusar de adolescentes, de crianças. Por quê? Porque elas são revestidas dessa autoridade e elas pensam, se alguém falar sobre isso, ninguém nunca vai acreditar nesse adolescente, nessa criança, porque eu sou quem eu sou uma referência, eu sou um ungido de Deus. Mas a gente precisa pensar que isso é real, isso acontece. Existem, infelizmente, adolescentes dentro das nossas igrejas que estão sendo abusadas, existem crianças dentro das nossas igrejas que estão sendo abusadas. Isso precisa vir à tona, isso precisa ser dito, isso precisa sair do campo da imaginação ou até mesmo do estranhamento. Por que eu estou falando sobre isso? Porque quando nós ficamos no campo do estranhamento, a gente pensa o seguinte, isso que o Tiago está falando não pode acontecer. Só que você já parou para pensar que geralmente o abusador é sempre alguém que está perto de nós e alguém que está longe de qualquer suspeita, entende? Então imagine alguém suspeitar ou imaginar que um pastor está abusando de outra pessoa. Meu Deus do céu, isso é como se fosse uma paranoia, ou isso é como se fosse uma blasfêmia contra o ungido do Senhor. Eu tenho todo o respeito, preste atenção, eu tenho todo o respeito à igreja, entendo que a igreja faz um papel super importante. Em nenhum momento eu quero que você assista esse vídeo e ache que eu estou falando contra a igreja. Eu amo a igreja e quem me conhece sabe disso. Mas eu quero dizer que a igreja tem problemas e ela precisa encarar os seus problemas. Ela precisa parar. Você, pastor, que tem esse mal, que tem esse vício, que tem essa tentação, você precisa se tratar. Você precisa buscar ajuda antes que seja tarde demais. Antes que algo trágico aconteça com a sua história, com a sua vida e com a sua família. Você que foi abusada, você que está sendo abusada, você precisa buscar ajuda, você precisa falar. Você não pode ficar pensando mais no outro do que em você. Você não pode achar que carregar o peso do outro, a responsabilidade do outro nos seus ombros vai te aliviar, porque não vai, ou vai aliviar o outro porque não vai. Porque essa pessoa vai se afundar cada vez mais em problemas e você, lá na frente, vai pagar o ônus
pela sua omissão. Então, a partir de hoje, eu quero estimular você. Vamos pensar sobre esse assunto. Se você é uma pessoa que enxerga qualquer líder religioso como um ser divinizado, é um ser espiritual. Eu sempre digo, é homem de Deus, é mulher de Deus, mas continua sendo homem e continua sendo mulher. Então a gente precisa parar de ser tão inocente. Então assim, se eu vejo a minha filha sem querer estar perto de um líder demais, eu preciso me questionar, por que essa menina não quer ficar? O que acontece? Aí às vezes eu pego essa menina e jogo, fale com o pastor, vai abraçar o pastor, fique sozinho com esse pastor, vá para casa desse pastor, vá para casa desse líder, vá para casa dessa pessoa. E às vezes essas crianças e esse adolescente está sinalizando que algo não está legal. Só que você pai, você mãe, acaba cometendo o que a gente chama na psicanálise de um filicídio. Quando você joga seu filho para um precipício, e eu sei que você não faz isso de maneira consciente. Às vezes isso acontece de maneira inconsciente, mas isso precisa ser dito. Nós precisamos tocar nesse assunto, e tocando nesse assunto nós poderemos ser libertos desse mal. Pense nisso, que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade.